Cresça na vida do teu filho nesse momento e que ele diminua e seja feita a tua vontade em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando os irmãos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. O tema desta festividade, glória a Deus. A carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13. Quero externar os meus agradecimentos ao pastor Roberto, que graciosamente nos formulou esse convite por intermédio do líder da mocidade, o irmão Renan, que nos fez esse convite para estarmos aqui na reunião do Belém. Estávamos no Belém quando eles fizeram esse convite, há uns 2 meses atrás mais ou menos, e para nós é uma honra estarmos aqui. Já conhecíamos o irmão, que já pregou na nossa congregação umas 2 vezes, e tenho certeza que hoje Deus já falou comigo através dos louvores, porque Deus não usa apenas a palavra, Deus fala conosco também através dos louvores, das oportunidades que foram dadas. Os irmãos que tiveram oportunidade para expressar algo de Deus também foram muito felizes e plausíveis em suas palavras ao falarem algo de Deus aqui. E eu também quero deixar algo aqui de Deus nessa noite, que nós preparamos, e pela graça do Senhor, eu tenho certeza que não vamos sair daqui vazios, mas vamos sair daqui transbordando da presença do Senhor. Quantos acharam o texto? Diz amém? Amém. Quem não achou, diga espera, pregador. Glórias a Deus. Versículo 13 que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler uma vez mais. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou contar até 3, a igreja em um só propósito, em uma só voz, vai elucidar esse mesmo texto. 1, 2, 3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, te agradecemos, meu Deus, por este culto. Te agradecemos, meu Pai, por essa tarde auspiciosa de estarmos na Tua casa para Te adorar, Te exaltar e Te enaltecer. Te agradecemos pela água que bebemos, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela presença inusitada do Teu Espírito, meu Pai, que transborda, meu Pai, em nossas vidas, ó Deus. Queremos pedir para o Senhor falar conosco uma vez mais agora pela Tua palavra, Senhor. Inspira-me, ó Deus, para pregar a Tua mensagem nesta tarde, ó Pai. E repreenda todo o mal, toda tristeza, todo desânimo, toda frieza caia por terra agora. E que superabunde apenas um sentimento hoje, o sentimento de adorador, meu Pai. Que possamos expressar, meu Pai, sinceramente as nossas adorações ao Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Desde já quero te pedir e já agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Poder se sentar. Glória a Deus. Irmãos, foi escolhido um tema propício para os nossos dias de hoje. Um tema que fala a respeito da chamada de um homem. E o que é chamada? Muitas das pessoas interpretam chamada de uma forma errada. Chamada, segundo João Calvino, é a investidura da graça de Deus que transcende o pensamento do homem. Ou seja, é algo que nós não merecemos. Eu não tenho chamado de pregador porque eu mereço ser um pregador. Você não tem um chamado de levita porque você merece ser um levita. Nós não temos um chamado, não estamos aqui na casa do Senhor chamados para ser separados, para serem adoradores porque merecemos. Estamos aqui porque recebemos um presente, porque graça no grego é charis, que significa favor ou presente que não merecemos, que não deveríamos, não temos nada, nenhuma prerrogativa humana que faz com que nós deveríamos ter esse chamado, mas Deus propiciou à humanidade esse chamado, e apenas alguns que foram selecionados a dedos fazem parte do povo que adora e exalta o Senhor. E quando nós lemos as cartas pessoais de Paulo aos homens, nós vemos um homem que tinha um pensamento muito grande, que tinha uma visão notória, um homem de influência grega, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem que era fariseu,
um homem que, segundo a história, conhecia tudo sobre o grego clássico, o grego koiné, a qual a Bíblia foi escrita, um homem que tinha uma envergadura na questão da humilha muito grande em comparação aos demais apóstolos que estavam em ascensão na época. A história diz que o evangelho estava em ascensão, o evangelho estava começando, e segundo a história, foi Paulo que desvinculou a nossa fé do judaísmo, transformando a nossa fé, ou seja, a nossa fé estava limitada ao judaísmo. A história fala que ninguém pregava o evangelho a alguém que não era judeu, somente a um prosélito, ou seja, alguém que não era judeu de sangue, mas que se converteu ao judaísmo, merecia ouvir o evangelho de Cristo. Então no capítulo 9, Deus se depara com Paulo na caminho de Damasco e lhe outorga um chamado específico para que ele pudesse transitar esse evangelho, essa mensagem que Deus havia propiciado a ele, às pessoas que estavam limitando o evangelho apenas ao judaísmo. Paulo, por isso, foi vilipendiado pelos seus próprios patrícios de fé. Paulo, por isso, foi açoitado pelas pessoas que ele mais amava. Ele foi açoitado por aqueles que ele chamava de irmão e cumprimentava com a graça e com a paz do Senhor. Mas, embora isso, Paulo mudou a história do evangelho. Segundo a história, até o imperador Nero odiava Paulo, e muitas das vezes, segundo Filo e outros historiadores, ele marcava uma emboscada contra Paulo, e a esposa dele, de Nero, que era Pompeia, não perdia uma pregação do apóstolo Paulo. Ela sempre dava um jeito de avisar Paulo: ó, Paulo, não passa por aqui, porque se você passar, Nero vai te matar. Se você passar, Nero está furioso, você converteu um dos soldados dele, ele está furioso com você, ele vai matar você se você aparecer. A história diz que um dia, quando Nero incendiou Roma, querendo criar Roma na forma da sua característica, a história diz que ele subiu sobre a torre de Mecenas e cantou um cântico. Após descer, ele entrou no anfiteatro, pegou a cinza dos cristãos que haviam morrido ali queimados, jogou para o alto e disse: Paulo, canta, que eu quero ver você cantar agora. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo número 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, essas coisas? Aquele que nem o seu Filho único poupou, mas antes o entregou por nós. Por isso nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, não será morte, não será espada, não será tribulação, não será fome. Nada nos separa do amor de Deus. É um homem que tinha uma visão notória. Por isso escreveu quase que 70% no Novo Testamento. Um homem que foi além do nosso mestre, porque o nosso mestre tinha uma missão mais limitada apenas para o judaísmo. Paulo foi chamado para os gentios. Até as pessoas que questionaram, como Ananias, Deus disse: para mim, ele é um vaso escolhido. Ele há de pregar para reis, príncipes e sacerdotes. Ele há de pregar o evangelho a toda criatura, independente se é judeu ou não. Quando Paulo iniciou o seu ministério no capítulo 13 de Atos, ele começou a pregar o evangelho não apenas a judeus, mas a outros que também mereciam a salvação. Aleluia. Ele começou a mudar o evangelho. E a história diz que o apóstolo Paulo, por ter uma visão notória, ele tinha os seus articuladores. Alguns companheiros de ministério, alguns bem conhecidos como Epáfras, Priscila e Áquila, Apolo, Timóteo, Lucas, eram seus articuladores, pessoas que onde ele fundava a sua igreja e deixava alguma dessas pessoas para seguir as suas ordens, seguir, ou seja, os seus dogmas que ele havia ensinado àquelas igrejas.